Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está assistindo aqui o 4º episódio do Fatcast, o podcast do Colégio Fátima. E hoje a gente está com convidados muito especiais. Tudo bom, professor Márcio? Como o senhor está? Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Henrique, pessoal? Hoje a gente está aqui com a Isa e com a nossa Mariazinha, convidadas especiais hoje para falar um pouquinho com a gente. Bom, gurias, a gente vai hoje um tema um pouco que vocês entendem um pouco mais, que é sobre as atividades e os projetos que foram propostos aí ao longo do ano no ensino médio. E eu queria que vocês falassem um pouco pra gente como é que vocês se envolveram nos projetos, o que fez vocês serem os protagonistas desses projetos. Então, um dia, no início da aula, indo buscar água, chegou a Isabelle com uma ideia assim: Maria, eu tenho uma ideia. E se a gente resolver fazer a biblioteca do colégio voltar a funcionar? Aí eu falei, uma boa ideia, né? Por que não? Por que não aceitar? E aí a gente foi falar com a Claudinha, mas a ideia veio dela. Sim. A ideia principal foi porque, bom, a gente tem professores que sempre nos estimulam muito a leitura. Então, a ideia, e tanto eu quanto a Maria, eu escolhi a Maria por causa disso, porque a gente gosta muito de ler. E assim, o que eu pensei? Eu disse, tem muitos alunos no colégio que gostam de ler. Tem muitos livros que são muito bons de literatura aqui no colégio. Muitos livros que são citados durante as aulas, livros que a gente aprende em vários conteúdos, e estão aqui na biblioteca, os alunos nem faziam ideia. Inclusive, esses livros que a gente precisa para fazer trabalhos da escola estão aqui, os alunos não sabiam. Então, ano passado, a gente teve um trabalho de espanhol, que a gente precisava de um livro, e tinha na biblioteca e ninguém sabia. E aí a gente pensou nisso e falou, olha, vamos movimentar para ajudar as pessoas, né? Com certeza. Sim, porque os livros estavam aqui parados, foram livros que a escola adquiriu, que inclusive muitos, quando a escola adquiriu, eu ficava muito lá na biblioteca do colégio mesmo, e eu via a escola adquirindo e escolhendo os livros com muita atenção, muito cuidado. Então, eu pensei, estão parados há tanto tempo, vamos movimentar isso. A gente foi falar eu falei com a Maria, convidei ela, e a gente foi falar com a Claudinha. Por que a gente vai falar com a Claudinha? Porque a gente sabe que a coordenação tem muita abertura com os projetos que os alunos trazem, né? Tem certeza. Muitos projetos que os alunos estão fazendo. O Sou Palatino, Sou Voluntário, o próprio Fatcast. Sim, com certeza. A biblioteca e tudo mais. Então, a gente foi falar com a Claudinha. A gente conversou com ela. Ela teve outras ideias de outras coisas que já haviam acontecido. Ela amou a nossa ideia. Além de abraçar a nossa ideia, ela acrescentou, ela agregou muita coisa na nossa ideia. Então, aí que veio a troca de livros, aí que veio a semana literária. Então, assim, a Claudinha, a gente começou a conversar, a gente deu nossa ideia, ela deu outra ideia, a gente conversou e criou um monte de coisas novas, assim. Sim, mas no início, assim, vocês sentiam, medo de alguma coisa, as pessoas não gostarem, ou algo do tipo? Ou medo de ser os protagonistas desse projeto? Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque hoje em dia a gente sabe como os livros são desvalorizados, né? A gente sabe como é difícil ver adolescentes hoje se engajando na leitura. E então, no início, eu fiquei com um pouco de medo de, não dar certo, das pessoas não gostarem, ou de, não levarem a sério o projeto por se tratar por literatura, mas no final deu tudo certo e foi um sucesso, e a troca de livros foi fantástica, assim, foi maravilhoso, foi uma experiência. Foi bastante nervoso, mas foi uma experiência de verdade. Tanto que o pessoal, principalmente do terceirão, mas o pessoal de todos os anos, pediram para ter uma nova edição, e vai ter uma nova edição da troca de livros. Eu vou pedir, então, para vocês falarem um pouco aí pro pessoal, como é que funciona a troca, como que é? Bom, posso começar? Assim, a primeira ideia veio da Claudinha, porque já havia acontecido. Só que como é que foi? Quando aconteceu, veio em função da Feira do Livro. Eles disseram, vamos fazer uma Feira do Livro aqui na escola. Foi ideia da Sam, eu acho, que teve essa ideia. E a Claudinha disse, já que vocês vão começar com a biblioteca, vamos fazer um projeto para começar muito bem. Com o pé direito, vamos lá. Sim. E aí, daí a gente disse, então, vamos lá. Abraçamos a ideia da Claudinha e decidimos fazer. Como é que funciona a troca? Bom, a troca é o seguinte. Todo mundo tem aquele livro em casa que tu já leu, não gostou muito, ou que tu tá há muito tempo guardado e não lê, e tu sabe que não vai ler, ou um livro da tua mãe, de que ela te deu, sabe? Todo mundo tem um livro em casa parado. E a nossa ideia foi as pessoas trazerem esses livros pra cá pra poder trocar por outros. Então, um livro por um livro. Exato. Sim. Porque tem muitos livros que a gente já leu e gosta muito, quer passar pra frente para as outras pessoas lerem. Tem livros que ficam lá parados por vários motivos e tu
ter a oportunidade de pegar esse livro e trocar por um livro de uma literatura nova, de uma ideia nova que tu vai conseguir aprender, vai conseguir usar na escola e outras coisas. E eu confesso que quando essa ideia surgiu, eu fiquei com um pouco de medo das pessoas trazerem qualquer coisa, tipo, não levarem a sério, só pensarem, eu vou levar esse livro ruinzinho aqui pra pegar um bom. E, Pra gente, ganhar um novo. Não, né? eles veio trouxeram muito livros livro ótimos. bom. Veio Sherlock Holmes, veio A Menina que Roubava Livro, O Alto da Compadecida, O Sim. Pequeno Príncipe, Harry Potter, veio muitos títulos muito legais. Vieram livros ótimos, em bom estado. O pessoal foi, tipo... Pensaram mesmo, nossa, outra pessoa vai pegar esse livro e eu vou querer pegar livros bons, né? Teve a empatia de trazer livros ótimos para a troca de livro. Sim. E daí a gente entra num outro assunto, principalmente em relação à troca de livros e essa ideia de promover a leitura nos adolescentes. Qual é a importância? Por que vocês acham isso importante, principalmente na nossa época? Eu acho que eu queria só acrescentar isso. Eu acho que é legal vocês comentarem qual que é a importância dos livros para vocês. Porque a gente vê dentro desse projeto, né, que não é só uma questão, claro, tem uma questão de compartilhamento e de empatia, mas tem uma questão também de vocês transbordarem a paixão que vocês têm pela leitura. Né? Então, isso foi construído ao longo do tempo. Né? Vocês certamente têm os seus gostos pessoais. Acho que é legal vocês trazerem também essa trajetória, né, do que vocês gostam de ler, como é que vocês criaram esse gosto pela leitura, né? E como que isso está sendo transbordado agora dentro desse projeto. Bom, a né? gente vai contar agora e vocês vão perceber que nesse lado a gente é bem oposto, enfim. Eu sou filha e neta de professora. E eu sempre fui apaixonada por livros, assim, desde pequena, porque a minha avó, eu ia passar as férias na casa da minha avó, e toda vez que eu ia lá, ela comprava uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica pra mim e lia pra mim. Então, assim, eu tinha uma coleção enorme de gibis e eu sempre peguei esse gosto por leitura. E a minha mãe, sendo pedagoga, sempre incentivou. O meu pai trabalha viajando, então quando ele ia me trazer uma lembrancinha das viagens, normalmente ele me trazia livros e eu fui pegando esse gosto, porque é uma coisa que tá na minha vida desde que eu sou criança. E eu tento incentivar todo mundo, tipo, meus amigos, meu namorado, minha irmã, eu adoro dar livros de presente pra minha irmã. Então, tipo assim, eu sei quanto esse incentivo foi importante pra mim. Hoje me ajuda muito em vocabulário. Com certeza. O livro também é um lugar muito de conforto, assim, sabe? Tipo, porque é uma história diferente, é um lugar que tu se concentra tanto no que tu tá lendo que às vezes tu esquece dos problemas, sabe, externos. Então, assim, é uma distração, é um conforto, aumenta teu vocabulário e, tipo, ler faz bem em tudo, assim. É uma coisa muito... É tipo uma terapia, de verdade. Com certeza. Bom, eu também comecei a... Eu esqueci de comentar que eu gosto de ler bastante romance. É meu gênero favorito, assim. Sim. Bom, o meu gosto por leitura também foi assim. Eu fui influenciada muito pela minha mãe, pela minha avó também. Minha avó sempre comprou livros para mim, minha avó paterna. E a minha mãe também sempre me incentivou a ler. E na escola também. Por eu passar muito tempo na biblioteca, porque minha mãe trabalha aqui na escola, e aí eu sempre fiquei muito aqui. Então eu ia para a biblioteca. E eu sempre li muito. Então o gosto pela leitura veio muito daí, como entretenimento mesmo, tipo, como algo para lazer. E, sim, o que tu falou tá bem certo. A ideia principal dos livros, da troca de livros, da biblioteca, foi de uma paixão nossa, que a gente pensou, nossa, se faz tão bem pra gente, talvez pessoas que não tenham costume de ler comecem a ler com isso. A minha mãe sempre disse, tipo, às vezes eu vou comprar livros pra mim, aí eu falo, gastei meu dinheiro. E ela fala, Maria, isso é um investimento que tu tá fazendo. Tu vai ver, tipo, quanto a leitura vai te ajudar, porque a leitura só faz a gente crescer. Então, a minha mãe sempre diz, isso é investimento. Com certeza. Exatamente. Fala do teu gosto da leitura ali. Eu gosto muito de ler livros sobre terror e crime, porque eu quero ser delegada, então isso já ajuda muito a mim. Sim, e profissão que eu quero seguir. inclusive agora que tu falou, né? Eu até penso que muitos livros, a leitura pode, inclusive, abrir muitas portas para coisas que a gente não sabia. Por exemplo, eu adquiri muito conhecimento, até porque eu lembro que eu li muitos dos livros da saga do Dan Brown, eu não sei se tu sabe, do Código da Vinci, enfim. Sim, claro. E é uma coisa assim, são livros que tu aprende muita coisa. Tu aprende, por mais que seja uma história fantasiosa, fictícia, são coisas reais, são um mundo real, que tu aprende muita coisa. E eu aprendi assim, eu sei, porque vocês falaram um pouquinho de vocês,
O meu padrasto também, ele sempre ele leu para mim, tipo, do lado da minha cama, antes de dormir, sempre, durante minha vida inteira, e sempre me incentivou a ler. E hoje a gente tem lá uma prateleira cheia de livros lá em casa. E eu acho, olha, de uma extrema importância. A leitura, assim, ó, como a Maria falou, aumenta o vocabulário, ajuda na dicção, ajuda, sabe, na cognição. E é importante dizer que qualquer tipo de leitura é válida. Qualquer tipo. Tu pode estar lendo um quadrinho, um mangá, um livro de romance, um livro de terror, ou um livro de história com o Henrique. Qualquer leitura é válida. Eu, por exemplo, esses dias fui ler um livro de romance novo que eu tinha ganhado e eu aprendi várias palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida por causa de um livro de romance. Quem imaginaria, né? Que tu vai adquirir vocabulário lendo uma história de amor, assim, sabe? Sim. Exatamente. Além de que te influencia a tu aprender sobre a cultura, muitas vezes, de um país, ou até mesmo... A gente tem muitos livros aqui na biblioteca que são livros de literatura brasileira, literatura nacional. Então, tu acaba tendo uma visão de várias épocas do Brasil. Tu acaba tendo uma noção da tua própria cultura, porque, às vezes, Claro, a gente usa muito o celular, né? Mas tu, Sim. estando só ali nas redes sociais, tu não tem noção da total cultura tão linda e abrangente que o Brasil tem, sabe? E lendo, muitas vezes, tu consegue perceber isso. E até mesmo a leitura, ela influencia em outras partes artísticas, né? Por exemplo, a gente tem o teatro, tanto o teatro... que a gente tem trabalhos, né, da escola, que vale nota, e trabalho que são extracurriculares, a gente chama. Sim. Daí é o teatro e ajuda a gente a perceber o quanto a gente gosta de se expressar e coisas assim. E então a gente atuou obras de literatura de autores nacionais e isso é muito incrível. Eu até, agora tu puxou o gancho, que eu ia puxar um pouco depois, que já que vocês também estão imersos esse outro projeto que eu não sei muito bem como é que é o nome, mas é o teatro, né? Vocês que estão mais por dentro, como é que ter essa como é que eu posso dizer, esse projeto, essa atividade que é bem diferente do normal, né? É uma loucura. É uma loucura incrível, porque o que aconteceu? Os nossos professores, antes, quando a prof de artes antiga do colégio, ela não fazia parte do teatro. Então, quem fazia parte do teatro era a nossa professora de redação e a professora de português, a Sama e a Liz Bonilla. E elas sempre falaram assim, gente, a gente vai estar aprendendo e construindo isso juntos, porque tanto vocês quanto a gente estão tendo uma experiência pela primeira vez. Sim. Então, a gente teve que se unir para aprender as coisas juntos, para criar coisas juntos, para modificar. Então, tudo foi feito pela gente, sabe? Tudo foi feito. A gente só usou de base a obra, que é o Príncipe e a Lavadeira. Isso. E, portanto, que mudou tanto que a gente mudou o nome para Anunciação. E não teve nem o príncipe, nem a lavadeira. Exato. Foram muitas modificações que foram feitas em conjunto. Todos os alunos, eles tiveram a liberdade de poder mudar suas falas, de ajudar a pensar no roteiro, para colocar as músicas e tudo mais. Então, outra coisa, né, que é importante, para quem não gosta de atuar, tem lugar para tudo dentro do projeto. Tem gente que fica nos bastidores, tem gente que fica no figurino, tem gente que fica na cortina, na luz e som. Então, tudo tem alguma coisinha para cada aluno. E tem gente nova chegando o tempo todo lá. Tipo assim, agora o Jojo entrou, ele tá fazendo umas loucuragens com a gente, assim. Ontem ele fez a gente correr agachado, correr imitando Naruto. Tipo, eu tô toda dolorida, minhas pernas, é tanta coisa que a gente fez ontem. Mas, assim, foi uma coisa que a gente foi crescendo juntos. E agora, com o Jojo junto, a gente tem uma visão mais artística da coisa. Ele fez várias modificações legais, brincou bastante com a nossa cara. Muito na comunicação, né? Nossa, sim, com a sensação de tu tá num lugar, tipo, tu ter que... A gente já teve muitas aulas de improviso. De, tipo, tu ter que improvisar uma cena em dupla, sozinho. Ontem a gente teve que fazer teatro mudo. Então, tipo assim... E isso é interessante porque muita gente acha que teatro, né, é decorar fala. Não. E teatro não é decorar fala, porque muitas vezes a fala some naquele momento. Exatamente. Mas se tu sabe improvisar e entende quem é o teu personagem, tu constrói a fala no momento do ato que tu tem que fazer. Ontem eu caí no meio da minha cena e eu tive que improvisar que aquela era a minha cena. A Maria Porque improvisou que era a cena dela. Exatamente, quando a gente vê uma peça de teatro, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm ideia. Uma peça de teatro é completamente diferente de televisão, né? Não é uma cópia, porque na televisão tem, aí sim,
sim, tem a cena montada, o ângulo, é tudo muito bem esquematizado, você faz vários takes e tudo mais até chegar à perfeição. O teatro, o erro vira parte da peça. Então, dá aquela gafe, aquela coisa. Quem é da plateia e não sabe o que devia ser, nem sabe o que aconteceu. Exato. Antes da peça foi o que eu disse. Eu falei, ninguém sabe o roteiro, só a gente. Exato. Então, quando o ator sabe improvisar e aproveita daquela gafe, aquela coisa para construir algo em cima, às vezes até a peça fica melhor. Exato. Né? Porque isso é o grande charme do teatro, porque ele é dinâmico, né? Ele dá coisas de interação com a plateia e outras coisas que vão surgindo ao longo da peça. Isso é tudo pode ser incorporado. Só que para isso, obviamente, tem que ter esse treino, né? Antes. Com certeza. E é isso que o Jojo está ajudando Isso vocês que agora, tu né? me falou da TV me fez lembrar de outra coisa. Tipo, o teatro, ele é atuação. E tanto a atuação quanto a leitura fora das tecnologias são muito desvalorizadas. Sim. Muita pouca gente hoje em dia tem interesse em comprar os livros, sabe? Então, tipo, preferem ler no celular. Só que ler no celular não é a mesma Não experiência. é a mesma coisa. Chega a notificação, acaba a bateria. Então, e a mesma coisa funciona pro teatro. Tipo, tu tá na TV e tu tá num palco, são coisas completamente diferentes. Eu sempre gostei de estar no palco. Eu dancei balé dos meus 4 anos de idade até os meus 15. Então, assim, foram bastante tempo. Então, eu sempre gostei de estar no palco. E tu tem que, assim, saber que na hora é ao vivo. Então, tu pode ensaiar. Nada vai sair como tu... Sempre vai ter alguma coisa, só que ninguém sabe. Então, tipo assim, Exato. essa coisa de fazer a arte ao vivo é muito desvalorizada. É pouquíssima gente que dá bola pro teatro hoje em dia. Por exemplo, no 13 de maio, sempre tem semana de peça teatral durante as férias. Sempre tem. E, tipo assim, é raro tu ver gente falando sobre isso, conhecendo. Então, tipo assim, eu acho que os alunos do ensino médio, do colégio, se movimentarem, porque o teatro, assim como a nossa biblioteca, veio por movimento dos alunos. Porque ano passado, o primeiro ano, que era a gente, gostou tanto de apresentar o teatro que a gente pediu para ter extra. E aí a gente gostou tanto de fazer o teatro de trabalho que a gente fez a Noite de Talentos por conta própria. E o colégio viu nosso interesse e resolveu criar a atividade extracurricular. Então, tipo assim, foi de um movimento dos alunos. Então, tipo, falando por mim, eu fico muito feliz de ver o movimento dos alunos ainda querendo fazer a arte, tanto lendo, porque literatura é arte, tanto atuando e fazendo parte das peças. Então é muito bom ver que... E as pessoas cada vez entrando mais gente, porque muita gente saiu do teatro, mas muita gente chegou também. Teve gente que voltou, inclusive. Teve gente que voltou. E outra coisa, essa coisa do interesse é muito interessante, né? O interesse é muito interessante. Porque esse ano, talvez não teria teatro pra gente ter não era como pra ter trabalho. teatro. Por exemplo, a gente atuou o Dom Casmurro. Dom Casmurro. Ano passado foi o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. E a gente gostou tanto que a gente pediu para os professores, eles fizeram de novo. Porque não era para ter. Ele não estava ali programado. E aí a gente pediu, disse, professora, mas vai ter? Ela disse, vamos ver. E aí eles escolheram a fazer o Dom Casmurro, que, né, tem a ver com o nosso conteúdo de literatura e tudo mais. E é nacional. Nacional. Um livro Assim como o Alto da Compadecida também. O Alto da Compadecida é um livro incrível. Eu sério. lembro no teatro do ano passado, nossa, foi maravilhoso. Assim, Foi incrível. a gente terminava o teatro, assim, a gente terminou o teatro, um dia depois a gente falou, vamos ensaiar pro teatro. Mas não tem mais. Como assim não tem mais, sabe? Eu reli o Alto da Compadecida esse ano. Eu li em uma noite, assim. Final da tarde. E é muito bom. Muito bom, assim. É, sério, um livro maravilhoso. E é uma nostalgia pra gente, né? Porque sempre vai ser aquela coisa dos nossos grupos, dos nossos amigos lá em cima do palco. Porque ali em cima do palco, tu só tem os teus amigos pra te recorrer. Se tu errou alguma coisa, quem vai te ajudar vai ser os teus amigos que estão ali. É o teu grupo. Então, a atividade em grupo é muito importante. Tu saber ter a comunicação com a pessoa, mesmo sem tu poder falar. Agora tu puxou esse gancho aí. Eu lembrei no teatro do Alto da Compadecida no ano passado. Da gaita. Da gaita também, que a gente teve que improvisar bastante. Mas eu lembro de uma cena que foi assim, foi incrível. Que foi no final, quando a parte que as pessoas morrem. E daí elas acordam depois com o palhaço. O carinha lá. E eu lembro que a gente... Teve uma hora que a gente caiu. E eu lembro que eu só olhei pro Lorenzo e eu pensei assim, eu olhei pra ele olhou pra mim e a gente fez assim, daí, e morreu. E assim, foi incrível, porque a gente não tinha isso planejado. A gente só se olhou e falou assim, vamos fazer, sem falar, né? Sem falar. Essa é a comunicação, né? E isso, com certeza, não é pra qualquer um que entra lá, sabe? E sabe lidar. Não
se tu não tem essa coisa de fazer essas atividades, tal, e tu fica só na internet, ou então tu não tem o costume de ter uma comunicação legal com os teus colegas, tu não consegue fazer isso. Tu não consegue olhar e conseguir entender o que a pessoa tá querendo ter passado. Tu vai ficar tipo, como assim? O quê? Esses dias eu tava na nostalgia e eu comentei que eu reli o Alto da Compadecida, porque eu uso teatro. E, gente, eu fui pegar meu livro. E quando eu vi, ele tava com marca-página. Na hora que eu fui ver a página que tava marcada, era a nossa parte da peça. Eu quase chorei. Sim, uma nostalgia foi tão bom, porque eu entrei em desespero quando eu soube que eu ia ter que fazer um teatro. Eu pensei, meu Deus, eu vou odiar. Aí eu fiz 2 ano passado e fiz 2 esse ano. Então, tipo assim, foi uma coisa que no começo eu não queria tentar. E agora eu me apaixonei pelo teatro, assim. É uma coisa muito legal, um momento super divertido entre a gente. De verdade, o teatro é um lugar onde a gente é a gente mesmo, assim, para fazer qualquer coisa. E outra coisa. Eu acho que tem um ponto que eu acho que é legal, eu já falei isso aqui em outros momentos outros podcasts, que o que vocês vão levar da escola é isso. Não porque isso é uma coisa que eu sempre tento reforçar, porque não adianta vir para a aula e estudar e ir para casa e achar que vocês estão vivendo o ensino médio, porque não é, vocês não estão vivendo o ensino médio. Não dá para carregar uma mochila no corredor e dizer que viveu o ensino médio. Exatamente, viver o ensino médio é fazer essas coisas, é se meter em projeto, é se meter em teatro, porque é isso que vocês vão lembrar depois que sair daqui. Sim, não dá para resumir o ensino médio em fórmulas de física e conteúdos que a gente tem que decorar. Claro. Em outras matérias, a gente tem que viver, de fato, com os colegas, levar amizades Eu e a Isa, pra a gente vida. já tá sofrendo, porque ano que vem é nosso último ano, e a gente tá com uma tristeza enorme de deixar a nossa biblioteca aqui. Porque, assim, claro, estudar é super importante, faz parte do colégio, mas isso é o básico, né? Isso é o que todo mundo faz. Não é o que vocês vão levar com carinho. Claro, vão levar com carinho uma aula ou outra, mas essas coisas que vocês têm, essas interações com os colegas, é isso que vai dar saudade para vocês. E eu acho importante tu fazer as coisas e se jogar de cabeça. Tipo, eu aposto que o Henrique ama fazer o podcast, por isso que ele faz, como a gente ama a biblioteca. E como a gente disse, é o terceirão pedindo pra gente pra ter outra troca de livros, as pessoas toda hora chegando livro, a gente correndo atrás das salas, porque a biblioteca funciona muito mesmo. E, tipo, a gente foi convidada para uma palestra por causa do nosso projeto da biblioteca. A gente veio aqui no podcast falar da nossa biblioteca. Então, tipo assim, a gente faz porque a gente gosta, sabe? Não é porque vale nota. Porque é um amor que a gente tem por livros e que a gente quer passar para as outras pessoas, porque é o nosso amor pelos livros. Exato. E eu acredito que justamente por isso que funciona. Porque a gente joga amor e gosta muito do que a gente faz. E a gente se dedica muito nessa biblioteca, muito mesmo. Se a gente não fizer as coisas com amor, as coisas não funcionam, sabe? Então, vocês gostam disso aqui. Vocês não estão desanimados aqui, tipo, ai, meu Deus, mais um podcast. O Henrique não inventou isso por qualquer motivo. Ele tem os motivos dele, ele gosta da comunicação, ele quer dar lugar para as pessoas falarem, assim como a gente quer fazer as pessoas lerem e ter uma chance de ver mundos diferentes, ver visões diferentes e poder e mostrar como é importante, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está na troca de livros, por exemplo, tu já leu esse livro? Já li, esse livro é muito massa, eu recomendo tu ler, sabe? Esse tipo de diálogo a gente vê. E isso é muito legal. Inclusive, quando teve a Semana Literária, teve várias atividades e saiu as fotos no Instagram do colégio. E a Isa me mandou um print das pessoas olhando assim com o olhinho brilhando e sorrindo para as coisas. E ela falou, é por isso que a gente está fazendo isso, é para ver essa reação das pessoas. Quando a gente fez o dia literário, primeiro, que foi a fantasia para abrir a biblioteca, para anunciar a troca de livros, que era fantasias literárias. A quantidade de gente que veio fantasiada com personagens e que correu atrás de fantasia foi muito legal. O pessoal participou, o pessoal fez poemas para colocar ali, o pessoal fez trabalhos. Foi uma semana incrível, assim. E teve outras pessoas que não tinham nada a ver, que se envolveram para decorar. O andar do ensino médio nunca esteve tão lindo quanto na Semana Literária. E os professores também se dedicaram muito para passar o que a gente queria passar. Eles entenderam o que a gente queria passar. A gente tem que agradecer muito a Sama, porque ela nos ajuda muito. Exatamente. Ela sempre nos apoiou muito no nosso projeto. A gente falou pra ela, assim, ela nem terminou de escutar e já aceitou. A Sama, ela sempre foi responsável pela biblioteca. Só que os alunos não tinham muito interesse. A pandemia ficou muito tempo, né? Parou muito tempo as coisas por aqui. Então, a gente quis voltar e ela, exatamente como a Maria falou, ela nem terminou de ouvir e já aceitou. E ela nos ajuda muito, ela nos ajuda, assim... Portanto, que ela diz, as gurias que cuidam da biblioteca, eu sou só ajudante dela. Ela sempre fala assim, não, a biblioteca é com elas, eu sou só ajudante.
Agora eu vou pegar uma coisa que é, assim, ó, qual que é a esperança de vocês pro ano que vem em relação enfim, esses projetos como, por exemplo, o teatro e os livros? E como vocês acham que dá para despertar isso cada vez em mais pessoas? De mais pessoas quererem participar, de mais pessoas quererem ajudar, de mais pessoas quererem se identificar com isso. Qual a esperança de vocês? Bom, assim, a esperança é que os projetos todos continuem e só aumentem, né? Novos alunos vão chegar ano que vem e os alunos que estão agora no primeiro ano têm agora eles viram como é o ensino médio de verdade. E o que foi que a gente fez? Ano passado a gente viu os projetos dos outros, se E a inspirou gente pra já fazer o tá nosso. até pensando em quem que a gente vai chamar pra assumir a nossa biblioteca. Exato. E a gente também já está pensando em projetos novos, né? Estamos E Olha aí. com outras pessoas. envolvendo a biblioteca, óbvio. Exato. Então, eu quero muito continuar com a biblioteca, porque de verdade é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu lembro que quando a Isa me chamou, eu fiquei meio assim de participar, porque eu não gosto muito de me envolver nas coisas pra não me estressar. Mas esse estresse vale a pena. Então, A tipo gente assim, catalogou todos os livros, a gente a Isa passou arrumou 3 tardes aqui no colégio, Eu lembro. organizando eu prateleira. lembro. Mais eu tardes. Eu vim aqui de tarde, estava a Isa A gente sentada passou aqui. Foram uma muitas aula tardes. inteira passando do papel, não, do WhatsApp pro papel, assim. Esse livro de tal autor, quantos tem, qual prateleira fica. A gente passou muito tempo organizando. Exatamente. E, Foi tipo, muito tempo É mesmo. muito tempo, Foi assim. tipo, sem mentira, eu acho que foram tipo 1 mês e meio só arrumando os livros em ordem, catalogando e tudo mais. Eu acho que até Imaginando como a mais gente ou ia menos. organizar. Então, tipo assim, e como eu falei pra você, a gente foi muito desmotivada por muitas pessoas. E muitas pessoas não dão valor à literatura e não dão valor à arte, não dariam valor para um projeto envolvendo essas duas Exato. coisas, né? Mas, como a gente queria muito esse projeto e a gente entrou de cabeça nele, a gente quis fazer ele, mesmo assim, escutando coisas que não eram legais. E, assim, depois que acabou, a gente ouviu tantos elogios, a gente ganhou presente da nossa antiga professora de artes, a gente foi muito elogiada, as pessoas perguntam pra gente, tipo, a gente tá no corredor e elas falam, e quando é que vai ter outra troca? Eu ainda tô com a minha fichinha pra pegar livro, vai ter Sim. outra mesmo. E sobre o que tu falou de despertar nas pessoas, eu acho que é justamente isso. A gente teve uma ideia de começar com o Dia da Fantasia, e agora vai ser de novo no Dia da Fantasia, a troca vai ser dia 11, justamente por causa disso. Eu acho que eu acredito que todo mundo tem uma criança interior. E eu acredito certeza. que os livros, muitos, né? Não todos, mas muitos, ajudam a despertar essa criança interior, porque tu entra em mundos incríveis, sabe? Então, foi essa ideia, foi pro Dia da Criança a gente fazer isso. E eu acho que essas coisas que são, assim, coisas como fantasia e fazer as pessoas participarem com, por exemplo, poemas, dando a liberdade delas se expressarem e darem a opinião delas, né? À toa que a gente vai fazer agora, a gente vai passar semana que vem, passando uma lista nas turmas para eles escolherem os livros, dar essa autonomia. Tipo, livros que eles gostariam de ver na biblioteca do colégio. Sim, eu lembro que vocês fizeram. A gente vai fazer uma lista, vai passar em todas as turmas do ensino médio, as turmas, tipo, primeiro e segundo, para ver o que eles querem, e o terceiro ano para ver o que eles querem deixar aqui pro colégio, para os outros livros que eles acham legal ter na biblioteca, pro colégio trazer para cá. E respondendo agora da esperança, eu quero que as pessoas vejam o que a gente vê no como os livros te ajudam. E livros são uma coisa que, tipo assim, criatividade é o que mais estimula. E não tem limite, né? Não tem limite. Porque tu não tá vendo nada, tu só tá vendo palavras, tu tem que imaginar cenas, tu tem que imaginar pessoas, tu tem que imaginar personalidades. Então, tipo assim, exercita muito a tua imaginação. E quando tu começa a imaginar as coisas, obviamente tu não vai imaginar as coisas de um jeito ruim, né? Então tu vai começar a ver. E cada pessoa imagina de um jeito diferente. muito Isso legal. eu acho legal da troca de livros, porque pessoas diferentes vão ler o mesmo livro e vão imaginar e vão interpretar de formas diferentes. Né? Eu vejo muita gente falando assim, como é que tu chora lendo o livro? Como que tu não chora lendo o livro? Eu li, sabe? eu só chorei até hoje em um livro que eu li. E eu chorei, assim, olha. Gente, era 5 da manhã e eu tava assim, ó, em prantos, porque um dos meus personagens favoritos tinha morrido. Eu tava assim, muito triste. Eu já chorei na aula por causa de livros. Chorou. Chorei mesmo. Não foi só ela, nossa amiga Júlia também, eu olhei pra ela, ela tava chorando. Eu falei, chorando. meu Deus, o que tá acontecendo? Eles se encostaram. Eu já chorei também durante a aula. E eu acho que isso também, né? Tu acaba
se envolvendo com os personagens, criando um apego muito grande. E isso também é muito legal. A gente tem que pensar que é outro mundo, né? Assim como tem o mundo da música, tem o mundo da pintura, tem o mundo da escrita, o mundo da escrita, literatura, né? Que até é legal falar uma coisa que a gente não falou sobre escrever livros. A Isa escreve, gente. Eu estou escrevendo uma história e eu escrevo poemas. Aliás, muito bem, tá? Ela escreve muito bem. E justamente eu fui muito influenciada a escrever os meus poemas pela nossa professora de literatura, a Kari. Maravilhosa. Beijo, Kari. Te amo. Ela sempre quis ler os meus poemas e sempre disse, nossa, mas isso aqui tá muito massa, quando é que tu vai escrever outro? E ano passado, quando a gente nem era amiga, ela me dava o caderno de poemas dela e eu li, eu ficava, tipo assim, fascinada, porque a escrita dela é impecável. E, inclusive, eu lembro da primeira aula que a gente teve de literatura, a Karen disse, tragam um poema que vocês gostam. Tragam um poema que vocês gostam. E eu acho que isso também é muito bom. Os professores nos influenciam muito nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente assiste. Portanto, que a gente assistiu a Sociedade dos Poetas Mortos por causa professores. Gente, uma coisa muito legal que acontece é que muitos livros, principalmente na aula de literatura, são citados e são clássicos. E os pessoal, o Príncipe, eu não sei que lá, da taverna. Gente, A Noite na Taverna. História gente, também. Vou dizer pra vocês que os livros que são citados, tipo Machado de Assis, O Príncipe, José de Alencar. São os livros que mais saem aqui na biblioteca, porque são citados, tipo, na última aula, aí a gente tava vendo Memórias Póstumas de um Sargento de Milícias e o Ateneu. 4 pessoas pegaram os 4 pessoas. Só na aula da prof tá citando a história, 4 pessoas pediram. Uma pediu Memórias Póstumas e outras... perdeu o Ateneu. Pediu o Ateneu. Então, tipo assim, são livros super complexos que adolescentes normalmente não têm vontade de ler. E são os livros que mais saem, assim, porque são comentados. O Frankenstein, da Mary Shelley, tá aqui na biblioteca, foi citado. Então, a gente sempre... A gente pega uma brecha, né, pra fazer nosso marketing. A gente tá... A prof tá dando aula, já tem na biblioteca. Não tem na biblioteca, eu lembro. Exatamente. O pessoal, olha, eu fico até assim meio emocionada, sabe? Porque vê que as coisas funcionam e que as pessoas querem pegar os livros e querem olhar e querem ler. E que as pessoas confiam no nosso trabalho, porque pode parecer uma coisa muito boba, mas o dia que chegou um aluno, a gente falou assim, olha, a gente precisa dos livros de espanhol. Vocês conseguem trazer pra gente? A gente pediu pra comprar. Entendeu? Porque a gente precisava. A gente foi atrás, entendeu? Conseguimos 4 livros e deu super certo. Então, tipo assim, foi tão legal quando a pessoa pensou, tipo, ela podia simplesmente comprar, mas ela pensou que tem a biblioteca do colégio. Ela lembrou do nosso trabalho. Isso é o bom, eu acho, que do projeto de vocês, que é promover mais a acessibilidade de chegar ali e falar, olha, tem um lugar ali no corredor do ensino médio que tem muitos livros, sabe? É muito triste hoje em dia como livros, por muitos, são tratados, tipo, como coisas irrelevantes e como os livros estão cada vez mais caros. Isso é muito triste de tu ver como tá virando difícil o acesso a livros. Então, poder trazer livros de boa qualidade, trazer histórias maravilhosas, livros que vão agregar muito na vida das pessoas, aqui na biblioteca da escola, tipo, elas estão vindo pra escola e elas têm uma imensidão de livros que elas podem pegar pra ler de uma forma super acessível, sabe? Então, é só chegar, falar com a gente, pegar. Falem com a gente, não peguem os livros sem falar com a gente. Que a gente fica louca, tá? Quando os livros somem. Não, os livros somem, claro. Bem assustador. É que dá pra ver, com certeza, o maior, assim, ó, a maior força de vocês aqui é a organização. Gente, sem dúvida, assim, sem dúvida. Senão, a gente já olha... Esses dias estava faltando um livro, a Maria Clara me olhou e disse assim, não, eram 4. E eu disse, eram 4. Aí a gente mexendo no celular da Isabelle, uma foto dos livros, que a gente tira foto de tudo, né? Olha aqui a prova que eram 4. A gente decorou os livros que tem aqui, a ordem deles. Aí some livro, a gente fica, meu Deus, sumiu. Aí a gente vai procurar o livro. Ai, tava comigo, eu emprestei pro fulano. Aí a gente empresta o livro pra uma pessoa, a outra nos devolve. Eu fico meio sem saber o que fazer. É bem Não, desesperador. a organização, assim, ó, tanto aqui no projeto do FATCast, em qualquer projeto, qualquer atividade, a organização ajuda muito. A comunicação entre as pessoas que estão colaborando no projeto, Dá trabalho, mas a gente né? gosta de estar aqui organizando, a gente gosta de estar com os nossos livrinhos. Quando a gente chega aqui, tem uma prateleira que é a nossa favorita. Tem uma que é a nossa favorita, a gente às vezes senta aqui e fica olhando e fala, ai, como é linda. Então, tá tão linda. Tá tão linda. E outra coisa também é a ajuda do colégio em si, né?
dos professores, da coordenação, de todo mundo. Ter ajuda, saber que eu posso contar, saber que a gente pode chegar lá e dizer assim, nossa, aconteceu tal coisa, a gente precisa. Daí a Claudinha chega, pergunta no grupo dos líderes, a gente vai achar, a gente vai conseguir arrumar. É esse apoio que a gente tem aqui. E a gente tem esse incentivo. E a gente é meio tímido, então, tipo, às vezes a Sam até vai nas salas com a gente pra dar os recados, ela nos ajuda. Então, tipo assim, eu acho que a melhor coisa até hoje do projeto foi quando a gente viu a Claudinha, principalmente, abraçando, assim, esse projeto. E aí, quando a gente viu que o ensino médio abraçou junto. Então, tipo assim, abraçou, foi né? tão gratificante ver a Claudinha já abraçando e aumentando o projeto. Mas quando a gente vinha, tipo assim, um dia a gente passou um recreio inteiro e mais um período cortando o bilhetinho, gente. Da ficha das trocas. E aí, enquanto a gente cortava os bilhetinhos, a gente vinha gente pintando desenhos pra colocar nas paredes, gente fazendo placa. Poemas, fazendo os poemas, pendurando. Então, a gente viu gente de todas as turmas, do primeiro, do segundo, do terceiro, de todas as turmas participando pra fazer a semana literária acontecer, que era o nosso projeto. Então, tipo, e às vezes as pessoas nem sabiam que o projeto era nosso, mas elas abraçaram a ideia. E ver que as pessoas estavam abraçando a ideia que saiu assim, nossa, assim, e foi muito legal porque a gente viu, não estamos perdidas. Sabe? Não, com certeza. E uma coisa interessante é que a cada novo projeto que surge e que dá certo, novos projetos surgem. A cada dia aqui no ensino médio está surgindo um projeto diferente, seja para pegar adoções, seja para levar livros, seja para comunicação, entretenimento, sempre tem um projeto novo e isso é muito incrível. Eu acho que é legal vocês, aproveitando esse momento, né, vocês trazerem um pouco dessa importância dos professores e nominalmente, né? Sim. Porque acho que é até como forma de agradecimento das pessoas que contribuem com vocês nesses projetos, que inspiram vocês nas leituras. Acho que é legal trazer um pouco... Porque vocês citaram a Sam e a Karen, mas certamente tem mais pessoas que... Teve muitos professores que nos ajudaram, mas eu acho que principalmente a Lizzie Bonilla, a Sama e a Karen, a Claudinha, elas, tipo assim, vários ajudaram, mas elas, assim, nos incentivaram muito. Eu acho que por ser a área delas, elas nos ajudaram muito. O Jojo agora... Isso quer dizer, para ler e para ajudar no teatro, o Jojo também foi muito importante. E o Eduardo Ardibal também. O Eduardo Ardibal. A Lizzie Cris, que não está mais aqui no colégio, ela nos apoiou demais, ela nos elogiou muito pela nossa iniciativa. O Cassiano foi um dos professores que teceu muitos elogios pra gente, assim, sobre quando a gente foi avisar nas salas pela primeira vez, ele nos elogiou muito pelo projeto, pela ideia, pela iniciativa. E a Isa professores... Por muitos alunos, a gente, tipo, foi motivo de risada. Foi. Sério, a gente chegou na sala, teve uma sala que as pessoas viraram de costas e conversaram enquanto a gente estava explicando. Teve outra sala que riram do nosso projeto. Então, tipo assim, mesmo sendo desincentivada por uns, as pessoas dando risada, nossa baia, a gente ficou lá. E no final foi um sucesso e todo mundo se envolveu. Então, por isso que eu falei de ver todo o ensino médio. Quando tu vê várias pessoas fazendo uma coisa acontecer, várias pessoas juntas, tu vê o quanto aquilo tomou uma proporção tão grande que as pessoas as pessoas estão se incentivando por uma coisa que te incentiva. Isso é muito gratificante. E falando de arte, a gente também, vou aproveitar e vou levar para outros ganchos. Na Noite de Talentos, a gente tem muitas formas de arte, né? Esse ano tivemos exposições com pinturas, teatro, tivemos leitura de poema, tivemos dança, tivemos música, tivemos muitas coisas. Só que a gente tem esses exemplos. A Isa cantou, eu dancei, o Henrique tocou. Exatamente. São as diversas formas, assim, ó. E a gente ainda fez o teatro. Não, assim, ó, o show de talentos também é uma coisa incrível. E que assim, também é um movimento dos alunos, né? Exato. A Noite de Talentos, ela é toda planejada pelo terceiro ensino médio. Inclusive, eu acho que a gente dá o nosso agradecimento aqui pro pessoal do terceiro ano. Obrigada, terceirão. Obrigada, assim, terceirão. ó, se empenha para organizar show de talentos, organizar muita coisa e funciona. E a gente não tem nada a perder, até com todos esses projetos, a gente não tem nada a perder e a gente só tem, assim, ó, a ganhar
reconhecimento. Exato. Né? A gente tem a ganhar o elogio das pessoas. O elogio, assim, ó, é incrível. A participação das pessoas, eu vejo mais por vocês, assim, ó, as pessoas chegando em vocês e falando que, agradecendo, enfim, E elogiando. teve uma menina que faz teatro com a gente, que ela não tava na sala quando a gente foi anunciar a troca de livros na sala dela. Aí depois eu encontrei ela, e como eu sei que ela participa e que ela gosta, eu falei, vai ter outra troca de livros. Ela, sério? E outra coisa também é que tem outros momentos também, né, que a gente tem autonomia de ir lá se apresentar. Teve Exatamente. o recreio junino. Sim. E Teve o o gaúcho. Gaudério, gaúcho. O recreio gaúcho, sim. Gaúcho. E que o pessoal se apresentou, o pessoal tocou, dançou. No Recreio Junino tem todo o pessoal de Cupido e tudo mais. pessoal que se inclusive, o empenha. pessoal do Terceirão já deixou para nós os coraçõezinhos. Deixaram comigo. Pro ano que Me vem. deixaram essa bomba. Pro Me ano que deixaram vem. essa bomba. Olha aí. Então, assim, são vários projetos de em vários momentos. Tem o projeto que a gente cozinha. É Mão na Massa o nome? É, Mão Mão na na Massa, Massa. Jovens Palotinos. Isso. O Foi Mão na uma Massa, experiência. sim. Também tem a pastoral estudantil, que também surgiu dos alunos do ensino médio. Surgiu daqui a ideia, e aí a Claudinha abraçou, e aí foi chamada a irmã Aline e tudo mais, que a gente se encontra, faz encontros quinzenais, e é muito legal também. Uma coisa que eu gosto muito do ensino médio do Fátima, tipo, uma coisa que eu admiro muito, é como eles te deixam se expressar aqui dentro. E eles sempre vão te apoiar. Eu já disse uma vez e vou repetir isso, aqui no ensino médio, eles não vão caminhar por ti, e sim caminhar de mãos dadas contigo. Exatamente. Então, Muito tipo bom. assim, todas as ideias que eu vi as pessoas dando, vindo dos alunos, eles fizeram acontecer. Eles não fizeram pelos alunos, mas eles deixaram eles fazer acontecer. Por exemplo, se não fosse eu e a Isa, a gente planejou tudo. A gente fez a biblioteca, a gente fez a troca de livros, Mas se não todas fosse- sozinhas. mas se não fosse pela Sama, o principalmente. apoio da coordenação, a ideia da coordenação, a ajuda delas, inclusive os nossos colegas. Tem colegas nossos que nem mais estão na escola, mas que nos ajudaram muito. E, tipo assim, mas a coordenação, o projeto da Henrique, veio, ele que faz, ele que apresenta, mas se não fosse a coordenação te ajudar, Se não fosse Com certeza. se não fosse o Se não fosse Marcinho, Muito maravilhoso, O braço direito aí. não Eu teria. sou coadjuvante aqui. É que nem a Samba com a gente. Então, tipo É assim, ajudante dele. a gente percebe, tipo, sempre tem um professor ajudando, mas nunca fazendo por ti. Entendeu? Tipo, a Noite de Talentos, as gurias que fazem o Mão na Massa, o Johnny ajuda elas. O Johnny não faz por elas, mas ele ajuda elas. Então, tipo assim, eles sempre vão te apoiar muito. Primeiro, eles te dão um espaço pra te fazer o que tu quiser. Tu apresenta as tuas ideias, eles vão comprar a tua ideia, vão te apoiar. Se eles não gostarem, eles vão te dar. Ou, tipo, se eles acharem que pode melhorar, eles vão te dar dicas pra como tu pode fazer aquilo melhorar de um jeito melhor. Pra executar de um jeito melhor. E depois eles vão te ajudar. Mas deixar tu fazer as coisas do teu jeito, porque aquilo é teu projeto. Eles querem ver certeza. como tu faz as tuas coisas, tu botar o teu jeitinho ali. E outro ponto é que muitos dos projetos ajudam nas matérias. Ajuda. Por exemplo, o nosso projeto ajuda em redação, ajuda em literatura, ajuda em português, ajuda em espanhol, ajuda na área das linguagens gerais e não A só nas gente tem linguagens, uma né? parte aqui na biblioteca que é só de livros, tipo, de inglês e de espanhol. Exato. Nossa, E muito ajuda bom. também, tem livros de filosofia, tem livros de sociologia, tem livros de matemática, tem livros de tudo que é matéria. Gente, tudo que vocês imaginarem tem nessa biblioteca. Tudo Então, que vocês eu acho que imaginarem. cada projeto ajuda de diferentes formas nas próprias matérias, sabe? E não Nos só próprios nas conteúdos. matérias, como em ti como pessoa. Eu acho que toda vez que tu se dedica pra fazer uma coisa que tu ama, pensando em levar pro próximo, tu tá crescendo um pouco, assim, não... tipo, na escola. Porque, como eu disse, não é porque tá me trazendo nota que não tá me trazendo nota que não tá me trazendo nada. A biblioteca não me trouxe nota, mas me trouxe muita coisa, assim. É aprendizado, né? Pra tua Aprendizado. vida. E pra todos, Assim, né? Pra todos. como tanto pra conviver com pessoas, pra lidar com pessoas, porque nem todo mundo às vezes tá num bom dia, às vezes tu recebe uma resposta ruim, porque trabalhar com outras pessoas é assim, e tu tem que manter o sorriso no rosto, porque tu tá ali fazendo o que tu tem que fazer. Às vezes vem procurar livro que não tá aqui, às vezes reorganizar porque saiu uma estante, voltou a estante. Às vezes tem que procurar os livros com as pessoas porque elas não entregaram. E aí tu chega lá e às vezes tu recebe uma resposta meio na defensiva. E aí tu tem que, tipo... Ou às vezes a pessoa nem responde. Já aconteceu com a gente de, tipo, uma menina falar que
tipo, a gente pergunta, o livro tá contigo? E ela fala assim, vou ver se eu vou trazer. Aí depois ela disse, na verdade, eu já devolvi esse livro há um tempão. Aí a gente, tipo, tá bom. Mas, aí a gente corre pra Claudinha, o livro subiu, Claudinha. Então, é muito disso. É dos projetos nos dar autonomia de se expressar aqui dentro. A gente tem o poder de chegar e falar com os nossos colegas, apresentar os nossos projetos e eles abraçarem. E no dia da troca de livros, a dona Cláudia chegou na gente e falou assim, vocês vão apresentar para todo mundo o projeto da biblioteca. A gente, a gente vai falar hoje. Tivemos que nos virar. Do ensino médio, a gente vai contar o nosso projeto para todo mundo. A gente teve que se virar fantasiadas, a Isabelle de chapeleiro maluco. Eu tava fantasiada da menina do filme de Como Eu Era Antes de Você, com uma meia listrada, amarela e preta, parecendo uma abelha. A gente lá na frente, tendo que explicar o nosso projeto para todo mundo, sérios, assim, ó. E a Sama de coelho do nosso lado. Mas aí a gente perdeu a seriedade logo depois, nossos colegas apareceram fantasiados de fada. E de vovozinha. E de vovozinha. E a seriedade foi com Deus. E isso é muito bom, porque o fato da gente poder não precisar estar sempre formal na frente dos nossos colegas. A gente resolveu levar isso como uma coisa leve pra gente poder continuar fazendo o que a gente gosta. Porque eu penso que se a gente se cobrasse demais pra fazer perfeitamente a biblioteca, tipo, a gente não pudesse cometer erros aqui dentro, a gente ia deixar de gostar da biblioteca e não ia querer seguir ano que vem. Mas como a gente leva isso de uma maneira leve, a gente quer estar aqui, a gente quer participar, a gente tá sempre indo na Claudinha incomodar ela, falando, a gente quer fazer isso na biblioteca, porque a gente quer levar isso, não sei o que lá. Então, tipo, a gente tem vontade, a gente leva essas coisas de um jeito leve pra ainda ter vontade de fazer. E eu acho que isso vem muito do aprendizado das aulas mesmo. A gente aprendeu muito com os professores de que errar é humano e que a única coisa que a gente tem que fazer é consertar o nosso erro, né, para não fazer de novo, exato, não fazer de novo e consertar aquilo, mas que é normal a gente errar e é normal a gente não ser 100% perfeito. A gente vai ter erros e a gente vai poder, em certos momentos a gente vai ser mais formal, em certos momentos a gente vai poder ser mais, né, ter uma maior abertura com os colegas, com os professores. A gente tem essa relação muito boa com os professores em poder dizer assim, eu acho que isso não está muito legal, ou isso aqui é muito bom, continuo fazendo isso, sabe? Eu acho que conversar sobre conteúdos e conversar sobre os nossos projetos. Eu acho que uma coisa que a Isa vai concordar comigo, que a gente aprendeu muito com a biblioteca foi resistência. Sim. Porque a gente teve muitos problemas. E a gente, tipo, várias vezes pensou, ai meu Deus, por que eu inventei essa moda? A gente brigou já por causa da biblioteca. Ela quase me bateu, gente. Exagero, o nosso amigo teve que falar assim, calma. Calma. Respira. Não, vamos lá, vamos se acalmar. Aí eu falava assim pra Sama, deixa ela que ela tá louca. Deixa ela lá que ela tá bem louquinha. Então, tipo assim, se a gente tivesse desistido na primeira pedra que apareceu no nosso caminho, a gente ia ter perdido várias coisas boas que a biblioteca nos trouxe. Tipo assim, as coisas risadas, ruins, momentos quantas vezes bons. A gente se divertiu. A gente riu. A gente tem momentos tão espontâneos aqui dentro que, sabe, tudo aqui é muito bom. E, bom, a sala criativa, que é onde fica a biblioteca, né? A sala criativa é um lugar que tu tem as almofadas, tem os puffs para te deitar, tu pode pegar o livro para ler, tu pode, sabe, é um lugar para ter criatividade. Eu acho exatamente a sala criativa, não é à toa que a gente escolheu a sala criativa pro podcast, porque é aqui que a gente expõe o que a gente está sentindo, é aqui que a gente apresenta projetos, né, até o próprio projeto do podcast, que, como vocês mesmos falaram, sempre tem problema, mas sempre a gente, junto com uma rede de apoio, a gente conserta, a gente leva pra frente. Mas quando tu resolve enfrentar aquele problema, tipo, os problemas ficam tão pequenos perto das recompensas. Então, tipo assim, é muito bom a gente não ter desistido no início. Até agora parecem problemas, tipo, às vezes problemas pequenos, tipo, com quem tá o livro, ou às vezes problemas maiores de não conseguir se organizar, achar que vai dar errado. Mas a gente resolveu enfrentar os problemas pra fazer, e valeu muito a pena. Porque a gente é apaixonada por essa biblioteca. Ver o sorriso das pessoas, ver as pessoas lendo, falando, nossa, eu adorei esse livro, eu já quero pegar outro. São coisas incríveis. E ver as pessoas vendo o nosso projeto e querendo fazer novos projetos é algo muito gratificante. As pessoas esperando ansiosas, porque às vezes elas querem um livro pela e tá troca. com outra pessoa. E aí as pessoas vêm, ai, já chegou, já tá aqui. Ai, meu Deus, quando é que vai vir? A pessoa já terminou de ler. E aí a gente fica, calma, daqui a um pouco chega. E a gente se organizou. A gente sentou, quando a gente começou, a gente sentou, se organizou, estipulou o tempo, que é de 1 mês para cada pessoa com livro, daí eles podem renovar. Por uma semana.
as anotações que são feitas no meu caderno para ficar sempre junto com a gente. E a gente não faz se no perder. papel para ter total controle. Exatamente. No papel e no celular. Que A Uhum. gente tem o nosso grupo com a Sama e o nosso grupo só nosso, que é para coisas que, tipo, pra uma organização mais geral, assim. Com certeza. Pra não encher o celular da Sama. Muitas chamadas para discutir o que a gente ia fazer, para ver que regras que a gente ia colocar. Como... A gente ficou muito tempo pensando como a gente gente ia tem fazer para vários- funcionar, de fato. A gente tem algumas ideias ainda para organizar melhor pro ano que vem. E Como a gente vai outra, fazer um mural a de biblioteca notícias. nem sempre foi como ela funcionou. As ideias iniciais eram muito diferentes das coisas que elas viraram. Tipo, a ideia inicial era anotar caderno, deixar na coordenação os livros. umas Ficaram coisas mais assim. simples e mais bem organizadas, digamos assim. E outra coisa é que pro ano que vem a gente vai fazer algumas coisas diferentes. A gente pretende fazer uma plaquinha bonitinha. A gente pretende fazer um mural de notícias com notícias literárias, de livros que viraram filme, de livros que vão ser lançados, de Livros que vão ter autores. continuação, que vão vir Muito pro Brasil, notícias sobre autores. A gente quer fazer um mural de notícias literárias, assim. Exatamente. A gente quer pintar essa sala. Talvez. Né, Claudinha? A gente quer pintar essa sala, né, Claudinha? Agora pronto, ela que deu a ideia. Ela que deu a ideia. Não. E a gente também quer comprar livros novos. Que a gente- Dessa lista que vai vir. Exato. Sim, mas é isso. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Mas agradeço demais pela participação de vocês aqui. Agradeço demais pelo trabalho de vocês aqui na biblioteca. Parabéns, meninas, que Parabéns para Muito vocês. grande Obrigada. trabalho. É um grande trabalho, assim, ó, promovendo o conhecimento melhor das pessoas, a interação que vocês mesmos falam, que é muito gratificante ver. E dia 11, né? Dia A 11. troca de livros. Então todo mundo esteja, traga o seu Ó, livro. vamos dar um spoiler. A partir do dia 4, vocês já podem começar a trazer os livros pra troca. hein? Isso. Pra ter E bastante. a partir do dia 4 vai passar. No dia 4 vai passar a lista para escolher os livros. Então já vão pensando aí na casa de vocês, que livro que eu quero ver na biblioteca do colégio. Exato. E façam projetos. Tragam projetos novos Olha para o só, ensino dois médio. projetos juntos aqui, que coisa Projetos juntos, projetos que se interligam, assim, ó. Como eu falei, Quais projetos? a gente... Teatro. Ah, é. o Teatro. teatro, sim. Como eu falei, a gente só tem a ganhar, né, junto com os projetos. Mas eu acho que é isso, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada Agradece. pelo convite. Não, Foi com muito certeza. bom esse papo. Foi muito legal Foi muito conversar legal. sobre o nosso projeto. Tipo, dividir nossa paixão com a paixão de vocês pelos projetos que a gente cria, pelas coisas que a gente gosta de fazer aqui Muito dentro da obrigada, escola. muito obrigada. É isso. Então a gente vai se despedindo. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.